O tema dessa mensagem é crescimento no relacionamento vertical e horizontal. Antes de nós lermos o texto e irmos direto à Bíblia, eu gostaria de dizer que eu tenho um amigo que é um pouco distante, mas é um amigo que sempre vai à igreja para orar. É uma pessoa correta, quase não vemos cometendo erro, praticamente não comete. Uma pessoa dizimista fiel, que jejua 2 vezes na semana. Alguém sabe quem que é? Não sabe quem é esse meu amigo? Tem um detalhe mais a respeito dele, que eu gostaria de falar depois que nós lemos o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Ele diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. O detalhe desse amigo que eu tenho é que ele se acha melhor do que os outros. Por ele ser bom, um bom crente, ele se acha melhor do que os outros. Esse é o meu amigo fariseu. Eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito dele, mas eu tenho um outro amigo, um irmão, o publicano, pecador, reconhecido como pecador, odiado pelos amigos fariseus. Aqui nesse texto, ele começa dizendo que existiam alguns ali, essa parábola ela só foi contada porque existiam alguns ali que eles se consideravam justos e eles desprezavam os outros. Eles se consideravam justos e eles desprezavam os outros. Eles se consideravam justos porque eles não conheciam de fato a lei de Deus. Conheciam, mas de fato não conheciam. O relacionamento com Deus não existia. Eu gostaria de introduzir essa palavra dizendo o seguinte: que quando nós estamos nos relacionando com Deus corretamente, então nós não teremos dificuldade de nos relacionarmos com os nossos irmãos. O relacionamento com Deus, ele influencia totalmente o teu relacionamento com o teu irmão. O relacionamento do fariseu com Deus, ele estava totalmente influenciando o relacionamento dele com as outras pessoas. Coloque ordem no seu relacionamento com Deus, e o seu relacionamento com as pessoas melhorará, pois o teu relacionamento com Deus, ele reflete, ou melhor, o teu relacionamento com as pessoas reflete o relacionamento que você tem com Deus. Se você tem um relacionamento truncado com as pessoas, provavelmente você não está sabendo se relacionar com o Senhor. Se você é uma pessoa que sabe se relacionar com as pessoas, provavelmente você tem um relacionamento bom com o Senhor, ou sabe se relacionar com Ele. Uma outra implicação em relação à questão relacionamento é que o relacionamento, ele diz respeito, o nosso relacionamento interpessoal, ou seja, o nosso relacionamento com as pessoas, ele diz respeito ao propósito de Deus nas nossas vidas. Se você tem dificuldade de se relacionar com pessoas, Deus, ele não vai deixar de amar você, ou não vai amar menos você.
Deus, Ele não vai tirar a salvação, a justificação, a santificação da sua vida, mas o propósito do Senhor vai ser comprometido, porque Deus, Ele tem um propósito para você. Deus, Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida. Ele tem planos maravilhosos para você. Assim como eu creio que Deus, Ele tinha planos maravilhosos para Saul. Deus, Ele tinha planos grandes para aquele rei, mas aquele rei não sabia se relacionar com o Rei dos Reis, não sabia se relacionar com Deus. Deu uma marcada grande em sua história por não saber. Ofereceu sacrifícios sem esperar a ordem do profeta. Esse relacionamento ruim que ele tinha com Deus fez com que ele tivesse um relacionamento ruim com as pessoas, e foi por isso que ele perseguiu Davi durante toda a sua carreira. Perseguiu a Davi, odiou a Davi, se irou com Davi, porque ele não conhecia ou não sabia se relacionar com o Senhor. Um dia eu ouvi alguém falando que a cruz, ela simboliza o nosso relacionamento em sua maior amplitude. A cruz, ela indica o nosso relacionamento vertical, aquela haste maior que está enterrada e que aponta para o céu. E foi na cruz que o Senhor Jesus nos ensinou que nós temos uma ligação com o Pai. Quem pode dizer aleluia por isso? Eu não quero que você fique muito quieto hoje, amém? Eu quero que você fale, porque o Senhor vai fazer coisas grandes na sua vida. Nós temos que começar a glorificar ao Senhor, porque Ele está fazendo coisas grandes na nossa vida, amém? Não existe nada comparável a ouvir a voz do nosso Deus. Jesus, Ele restaurou o nosso relacionamento com o Pai. Mas também a cruz, ela tem a haste dos braços, aquela madeira horizontal, que também nos permite amar uns aos outros, como Ele nos amou. Nos permite nos relacionarmos uns com os outros de maneira maravilhosa. Porque aquele homem, aquele fariseu, o amigo fariseu, ele não sabia se relacionar com o Senhor, apesar de, aos nossos olhos, provavelmente ser um grande crente. Ele não sabia, também ele desprezava as outras pessoas. Ele tinha dificuldade com as outras pessoas. Eu gostaria de estudar duas questões nesse texto. A primeira delas é a característica do fariseu e a característica do publicano. O fariseu naquela época era a pessoa religiosa, era o líder religioso. As pessoas olhavam para o fariseu e falavam: esse cara, ele é irrepreensível, esse cara, ele deve conhecer muito a Deus, porque a vida dele é totalmente correta, certa, ele obedece à lei. O publicano, por sua vez, ele tinha a missão de cobrar impostos do povo. Ele era visto como traidor, ele era visto como pecador. As pessoas, os fariseus, os religiosos, rejeitavam os publicanos, não sentavam com eles e não conversavam com eles. Ele era visto como o pior dos pecadores. Nesta parábola de Jesus, nós vemos que ambos foram ao templo orar. Ambos foram, o fariseu e o publicano. Chegando ao templo, ele mostra em detalhes como foi a oração do fariseu. Ele mostra que o fariseu, ele orava para si mesmo. Já leu isso na tua Bíblia? Ele não orava para o Senhor. E ele diz assim: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais. Eu não sou pecador. Eu não roubo. Eu não tenho problemas. Eu não sou injusto. E eu não sou como esse publicano aqui. Porém, para o publicano, a oração do publicano, a Bíblia diz que ele bateu no peito. Aqui no nosso contexto, bater no peito, geralmente a pessoa está se achando, né? Ó, bateu no peito. Não, lá ele bateu no peito como sinal de humilhação. Ele diz assim: Senhor, ser propício a mim. Essa palavra ser propício a mim mostra, por favor, a tua graça e a tua misericórdia, porque eu dependo delas, eu preciso delas, porque eu sou pecador. A palavra do Senhor termina, a parábola termina dizendo que aquele que foi justificado para casa foi o publicano. E termina também dizendo que todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar
ele será exaltado. Vamos para a característica do fariseu. Eles consideravam-se justos em seus próprios olhos. O fariseu, ele entendia que ele era justo aos seus próprios olhos. Se alguma coisa ruim acontecia na vida do fariseu, o que ele falava? Eu não mereço estar passando. Eu não mereço o que está me acontecendo. Porque ele se achava bom o suficiente. Ele se achava justo o suficiente. Isso começa, eu ver o primeiro versículo da parábola que nos mostra. A palavra nos conta a história de Jó, e a Bíblia fala que Jó, ele se achava justo aos seus próprios olhos. Jó também é uma figura que ele olhava para si e não via erro, e não via problema. Ele se achava justo aos próprios olhos. E aqui nós vemos que quando ele se achou justo aos próprios olhos, ele acabou subindo, ele acabou se colocando em uma posição mais alta, e o orgulho tomou conta. Ele começou a menosprezar as pessoas, ele começou a colocar as pessoas para baixo, ele começou a ver as pessoas menores do que ele próprio. Então, essa é a característica do relacionamento ruim. Sabia disso? A base de um relacionamento ruim com as pessoas é o orgulho. O orgulho é a base, é o que fundamenta e também os alicerces para o relacionamento ruim. É pelo orgulho que nós fofocamos, é pelo orgulho que nós tratamos mal, é pelo orgulho que nós brigamos, é pelo orgulho que nós mentimos. Ele é um fundamento. Nós percebemos que grandes homens na história, eles erraram porque eles cometeram um pequeno desvio para o orgulho. Existe uma interpretação na palavra no Antigo Testamento que o próprio Satanás surgiu orgulho em seu coração, e foi isso quem levou ele a desobedecer a Deus. Adão e Eva, na história, diz que ela comeu da árvore. Por quê? Porque ela queria ser como Deus. Você percebe que o problema da humanidade, ele tem foco no orgulho. O problema da humanidade, ele tem foco na soberba, no desejar ser grande. Mas para os discípulos, Jesus falou assim: você quer ser grande? Quer ser grande? Então seja o menor. Aqui funciona diferente. No reino dos céus, aquele que quer ser grande, então que seja servo. E se quer ser o maior, então seja servo de todos. Então aqui você serve. Se você deseja ser grande, então você precisa ser o pequeno. Quando você se acha melhor, você repele as pessoas. Ninguém gosta de ficar com pessoas que se acham maiores. Ninguém gosta de se relacionar com pessoas que se acham maiores. Ninguém gosta disso. E aqui agora nós temos um grande problema na nossa atual situação como cristãos. Irmão, sabe por quê que o mundo ainda não está convertido ao Senhor Jesus? Porque eles olham para os cristãos, e os cristãos se dizem maiores do que eles. Ele se diz ser maior. O cristão é aquele que se diz ser maior. Infelizmente hoje nós estamos nessa situação. Não deveria ser assim. Nós nos achamos melhores às vezes do que as pessoas. Fizeram um vídeo esses tempos perguntando a opinião dos jovens sobre Jesus, a igreja e os cristãos. Sobre Jesus tudo bem, todos eles falaram: olha, Jesus é o cara mesmo, Jesus é fera. Mas a hora que chegou falando a respeito do cristão e da igreja, aí o negócio complicou. Sabe por quê? Lá são um bando de orgulhosos, são os donos da verdade, só eles estão certos, só eles vão para o céu, Deus só ama eles, Deus só ouve eles. Expele pessoas. O orgulho religioso expele pessoas. Expele pessoas. As pessoas elas passam a não querer estar perto, a não querer estar próximo. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Meu irmão, nós não temos o direito de nos gloriar.
Se nós queremos ter um relacionamento bom com as pessoas, nós temos que ir na raiz dos nossos problemas. Nós temos que ir no orgulho. Segundo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 17, diz assim: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Se você quiser se gloriar, então glorie-se no Senhor. Como que é gloriar-se no Senhor? Gloriar-se no Senhor é dizer assim: eu sou salvo, não porque eu sou bom, mas porque o Senhor é bom. Eu tenho paz na minha vida, não porque eu sou bom, mas porque o Senhor é bom. Eu tenho vitória na minha vida, não porque eu sou bom, mas porque o Senhor é bom. Não porque eu sou justo, mas porque o Senhor é justo. Não porque eu sou santo, mas porque o Senhor é santo. Não porque eu sou melhor do que ninguém. Não porque eu oro mais do que as pessoas. Não porque eu vou mais à igreja do que as pessoas, não. Se você quer se gloriar, então não se glorie em você mesmo. Não se glorie nas tuas obras. Não se glorie nos teus feitos. Não se glorie no teu jejum. Não se glorie na tua oração. Não se glorie nas tuas meditações. Não se glorie na tua sabedoria, porque isso de nada vale. Se glorie no Senhor. O mundo precisa ver. O mundo precisa ver Jesus em nós, Cristo em nós. E para isso nós devemos vencer o orgulho. Essa característica do fariseu. Pessoas que demonstram amor e humildade são pessoas que demonstram a grandeza de Deus. Pessoas que demonstram superioridade demonstram não conhecer a Deus. Por mais que aquela pessoa, aquele fariseu, amigo fariseu, ele fosse à igreja para orar. Por mais que aquele amigo fariseu, ele fizesse jejum 2 vezes por semana. Eu não vou perguntar quem faz jejum 2 vezes por semana aqui, porque mas fazer jejum 2 vezes por semana não é para qualquer um. Ele era aquele que era dizimista fiel. Ele cumpria bem com o ritual e com os costumes da igreja. Eu diria que ele poderia até ser citado como exemplo nos cultos. Veja o irmão tal, nosso irmão aqui, fariseu, coisa mais linda, né? Faz tudo certinho, comprometido. Mas ele olhava para as pessoas de um jeito que não era para olhar. Ele não amava as pessoas da forma como deveria amar. Interessante também que o fariseu, ele ora para si mesmo. Eu me pergunto por que o fariseu, ele foi orar. Por que ele foi orar? Por que ele foi na igreja orar? Se ele foi orar para si mesmo. Sabe por quê? Porque ele tem a necessidade de ser visto. Ele tem a necessidade de ser visto por ele mesmo. E dizer assim: olha, eu estou fazendo. Está vendo? Eu estou fazendo, eu estou cumprindo. Não sabe por que ele ora para si mesmo? Porque oração é um ato de humildade, de reconhecimento e de necessidade do Senhor. Sabe quando nós oramos para nós mesmos? Quando na nossa oração nós não falamos as nossas palavras para o Senhor. Nós falamos para nós ouvirmos, ou para as pessoas ouvirem. Nós não concentramos e entendemos que é para o Senhor que ela está indo, porque não vemos a necessidade que nós temos dele. Interessante também que nessa parábola o publicano, ele não se importa com o fariseu, mas o fariseu, ele vê o publicano. O fariseu vê o publicano e vê o erro do publicano, vê que ele era um publicano, vê que ele era um traidor. Nesse mesmo contexto, Jesus passando por uma cidade, desculpa, eu esqueci qual, não vou correr o risco de errar aqui, e ele encontra Zaqueu, e Zaqueu sobe em um sicômoro para vê-lo. Jesus fala assim: desce, Zaqueu, desce daí, você está olhando as pessoas de cima.
Você está olhando as pessoas de cima, chegou a horas aqui ou de você aqui, ó. Se igualar, no mesmo contexto. Você só vai conseguir se relacionar comigo quando você descer daí. Você só vai conseguir se relacionar comigo quando você descer da sua posição de superioridade. Aí então você vai conseguir ter um relacionamento comigo. O publicano, por sua vez, característica daquele que se relaciona verdadeiramente com Deus, ele reconhece a sua indignidade, ele sabia que ele não merecia estar ali. É interessante que ele fica longe como sinal de respeito, ele entendia o que era a presença de Deus, ele fica longe porque ele sabia, eu mesmo não tenho condições, eu mesmo não consigo, eu por minhas forças eu não consigo. Gente, a lei, ela foi instituída para mostrar ao mundo que todos são pecadores. Ela não foi instituída para justificar a pessoa, salvar a pessoa ou santificar a pessoa. Agora eu pergunto, em qual dos dois, no fariseu ou no publicano, a lei de fato foi autêntica? No publicano, porque ele reconheceu quanto ele era pequeno, ele reconheceu a sua pequenez, ele reconheceu o quanto ele dependia e precisava do Senhor. Outra coisa também, ele pede por graça, por misericórdia. Se Deus não fizer, eu não consigo fazer. Mas não devemos ser como filhos, não devemos nos portar como filhos, Giovanni. O nosso relacionamento com Deus não deve ser como filhos, sim. E você só consegue se relacionar com o filho, como filho amado, quando você receber o amor de Deus, sabendo quanto você é pequeno, quanto você é pecador. Se não, você passa a se relacionar como o filho mais velho. Lembra do filho mais velho, da parábola do filho pródigo? Ele se relacionava com o pai, obedecendo 100%, servindo ao pai. Mas ele não sabia que ele era tão errado quanto o filho pródigo. E uma segunda questão nesse texto é a oração de ambos. Existiu resposta no contexto bíblico, nós temos resposta para a oração do fariseu e para a oração do publicano. Olha o que o fariseu orou. No versículo 11, ele diz assim, posto em pé, orava para si mesmo, disse para si mesmo dessa forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eu tenho uma resposta para o amigo fariseu, para o fariseu. Você é como os demais homens. Você, igreja, é como os demais homens, no sentido de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e precisam do Senhor Salvador para salvá-los. Palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 3, no versículo 9, no capítulo 9, ele diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, todos. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é como sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca. Eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição,
e miséria desconheceram o caminho da paz, não há temor diante de seus olhos. Para quem é essa palavra? Irmão, essa palavra é para a humanidade. Você como ser humano, você é igual a todos, igualmente a todos, você necessita de um Salvador. É dessa forma que nós, igreja, devemos nos portar diante das pessoas. É dessa forma que nós, igreja, devemos nos colocar não como superiores, mas como aqueles que foram agraciados pelo Senhor, sem qualquer merecimento. Sabe quando o teu relacionamento com as pessoas vai ficar um relacionamento bom? Quando você entender que tudo que você tem é porque o Senhor Jesus te deu, é porque Ele fez na tua vida. Eu tenho problemas de relacionamento na minha casa, tenho problemas de relacionamento com a minha família, eu tenho problemas de relacionamento com os amigos, independente com quem seja. Reconheça o quanto você precisa do Senhor, o quanto Ele, e somente Ele, pode ajudar e pode salvar você. A resposta para o fariseu é que você é igual a todos os homens. Você é igual a todas as pessoas. Então não se glorie em você mesmo, se glorie somente no Senhor. Vocês estão entendendo isso? Porque não foi por você mesmo, não foi pelas tuas forças, não foi pela tua santidade, não foi pela tua justiça, não foi pelo teu esforço, não foi, foi pelo Senhor. Tudo que você tem foi pelo Senhor. E também existe uma resposta de oração para o publicano. O publicano, ele, estando de pé longe, não ousava ainda nem levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque debaixo da lei eu reconheço que eu sou pecador. Uma boa notícia para você que entende que não é pelos teus esforços. Uma boa notícia para você que depende do Senhor e da graça dele para ser salvo. Uma boa notícia para você que depende da graça dele para ser justificado. Uma boa notícia para você que depende da graça dele, do amor dele para ser transformado. O Senhor ouviu a tua oração. Oh, glória. Irmão, o que faz diferença entre nós e as pessoas que não conhecem a Jesus é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Você não é melhor ou maior do que ninguém. Eu não sou melhor ou maior do que ninguém, mas é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele ouviu a tua oração. Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz assim: antes, Ele, Deus, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Quais humildes? Aqueles que dizem: Senhor, eu dependo do Senhor. Senhor, eu não consigo sozinho. Senhor, eu pelas minhas forças não dá, é pelo Senhor. O Senhor, Ele diz que para essas pessoas Ele dá graça. E mais uma coisa, Ele termina dizendo o seguinte: aquele que reconheceu, desceu justificado para a sua casa. Todo aquele que se exalta, ele será humilhado. Mas aquele que se humilha, esse será exaltado. Aquele que se humilha, esse será exaltado.
Existe algo que atrapalha o teu relacionamento com Deus e o teu relacionamento com o teu próximo. Meu irmão, e esse algo, essa coisa que atrapalha, essa justiça própria, ele tem base o orgulho. E achar que por você mesmo e pelas tuas forças você consegue fazer e você consegue vencer. Eu sei que você conhece várias pessoas orgulhosas. Talvez eu estou falando aqui, você lembrou de algumas, né? Nós temos essa capacidade incrível, esse dom de olhar para as pessoas, né? E olhar as dificuldades delas. Mas isso eu digo para você, era o mesmo dom que o fariseu tinha. Ele olhou para o publicano, viu o cisco no olho dele, mas não viu a trava que estava no céu. Nós somente vencemos isso. Nós somente vencemos nos relacionamentos, na nossa casa, na nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos chefes, com os nossos liderados. Quando nós vencemos o nosso orgulho legalista e religioso, meu irmão. E eu declaro, chegou o dia de você vencer. Chegou o dia de você vencer. Existe um benefício da lei. E o benefício da lei é mostrar que você não tem condição alguma. Esse é o benefício. Você não tem condição alguma. Eu gostaria de relembrar para você um momento em que Jesus ele estava na casa de Simão. Simão era o outro amigo fariseu. Conhece essa história? Ele estava sentado à mesa, conversando com Simão. De repente entra na casa uma mulher conhecida, reconhecida como pecadora. E a palavra do Senhor diz que essa mulher vai aos pés de Jesus. E com choro, com as suas lágrimas, ela começa a limpar, e com seus cabelos enxugar, com as suas lágrimas a lavar e com seus cabelos enxugar os pés de Jesus. E junto com isso ela derrama o óleo, um bálsamo. E ela beijava os pés de Jesus. O que aconteceu? O amigo fariseu que estava do outro lado olhou e falou, e se escandalizou e falou assim: Jesus, será que ele não falou, ele falou consigo mesmo, será que Jesus não sabe que ela é pecadora? Deixa eu fazer uma pergunta, qual dos dois eram pecadores? Os dois, em que proporção? Na mesma. Quais dos dois eram pecadores? Os dois. Em qual proporção? Na mesma. Jesus ele contou uma história para Simão. E falou assim: Simão, existiam dois homens endividados com um rei. Um deles devia R$1.000 e o outro devia R$1.000.000. O rei perdoou a ambos. O rei perdoou aquele que devia 1.000 e o rei perdoou aquele que devia 1.000.000. Qual dos dois vai amar mais o rei? Qual foi a resposta de Simão? Ora, aquele que devia 1.000.000, aquele que devia mais. Jesus falou: é por isso. Ela foi muito perdoada, por isso ela ama muito. Não é que ela foi muito perdoada, é porque ela sabia do quanto ela tinha sido perdoada. Simão, dizendo conhecedor da lei, não sabia. Não sabia o tamanho da dívida que foi paga. Sabe a diferença, Simão? A diferença é que eu entrei na tua casa e você não lavou meus pés. Você não me recebeu com as honras
que se recebe uma visita. Ela está lavando meus pés com as suas lágrimas, enxugando com os seus cabelos. Simão, eu entrei na tua casa e você não colocou o olhinho perfumado na minha cabeça, como honra àqueles que visitam. Ela está derramando perfume. Você não me recebeu com ósculo, que era o sinal de respeito, de amizade, com um beijo no rosto. Ela não cessa de beijar os meus pés. Nós precisamos conhecer o tamanho da nossa dívida. Se você deseja ser meu discípulo, disse Jesus, então carregue a sua cruz e siga-me. Mas por que Jesus pediu para eles carregarem a cruz? Porque a cruz é o tamanho da dívida. A cruz é o peso da dívida. Você precisa sentir o peso da dívida. Você precisa sentir o tamanho do buraco. Você precisa saber o tamanho do buraco que eu te tirei. Você precisa saber a dor das chicotadas que você se livrou. Você precisa saber o peso. O efeito que a lei deveria produzir em Simão, o efeito que a lei deveria produzir no amigo fariseu, ela não produziu. Ela produziu orgulho, e orgulho religioso. Vamos endireitar o nosso relacionamento com o Senhor, e aí nós endireitamos o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Amém.